Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar a fala machista de Lula ao nomear Gleisi Hoffmann ao cargo de ministra para negociar diretamente com o Congresso. Ela vai ter uma função muito importante que é exatamente abrir esse diálogo que o PT está tendo muita dificuldade, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Essa nomeação terminou sendo ofuscada pela fala de Lula. Fala esta que foi de cunho machista, principalmente considerando que Lula ele conseguiu a alcunha de ser defensor do direito da mulher, proteger, e essa declaração de Lula foi muito prejudicial à imagem do PT. Gleice Hoffmann, ela no início, ela não se manifestou a respeito da fala de Lula e não encarou essa declaração de Lula como fosse uma declaração machista, apesar de claramente ele ter resumido a história política dela à beleza, e isso é algo extremamente reprovável. A Gleice, ela defendeu Lula, por incrível que pareça, esse ato de machista, e disse que vale mais gestos do que palavras. De fato, o gesto é muito importante e até ultrapassando a palavra, mas não adianta ele fazer, na teoria, gestos e ter um discurso machista. Observe também que o governo Bolsonaro, o ex-presidente também apresentou muito discurso machista, muitas vezes homofóbico, mas se for considerado desse jeito, ele não fez nenhum ato, nenhum gesto prejudicial a título de legislação contra essas minorias e também contra as mulheres, inclusive nomeou mulheres e tudo mais. E nem por isso Bolsonaro está isento de culpa. Bolsonaro errou também ao ter discurso machista, homofóbico e assim vai. Aí não podemos diminuir esse tipo de discurso apenas em razão da pessoa. Eu estou criticando exatamente o discurso, eu não estou levando em consideração só porque um disse é correto, só porque o outro falou é errado. É importante o discurso. Se Bolsonaro ele tivesse dito a mesma coisa, eu tenho certeza que a imprensa estaria em cima. E uma coisa que também eu lamento muito é que o próprio PT não teve a coragem de repreender. Lula, ele é um líder, sim, político, uma liderança importante do PT, mas ele não é irrepreensível. Ele é falha e comete erros. E principalmente a Gleice Hoffmann, como presidente do PT, com uma história muito grande no partido, não teve a coragem de defender a mulher, especialmente ela. E esse comentário daí foi dirigido a Gleice, mas afetou toda e qualquer mulher que está inserida no mercado de trabalho, todas as mulheres de maneira geral. Observe que a Gleice, eu até entrei aqui no histórico, no site do próprio PT, e ela tem uma história política extensa, uma história vitoriosa, digamos assim, principalmente das conquistas que ela informa aqui na filiação. Observe que ela é uma pessoa que tem uma história desde o início no PT. Observe aqui, ela na Câmara, olha a quantidade de votos que ela conseguiu, 212.513. Isso daqui não foi simplesmente por causa da beleza dela, foi sim por causa dos atributos que ela tem e que conseguiu representar uma parcela grande da sociedade. Isso daí é algo que tem de ser pontuado. Ah, não, sou de oposição, não gosto de inglês, mas tem de reconhecer que ela teve conquistas em razão da qualificação profissional dela e ela representa uma parcela muito importante e não se resume à beleza. O que é mais espantoso é o PT não defender um membro ou ter, no mínimo, uma conversa com Lula para repreendê-lo pelo comportamento dele. O PT ele está muito submisso a Lula, não sei se é por falta de representatividade, o que for, mas Lula ele está cometendo uma série de atos extremamente reprovável e ninguém do PT tem coragem de bater de frente e advertir Lula, que é algo extremamente normal e saudável em uma relação. Aí isso daí é o que eu pontuo. E observe aqui, se você for procurar no próprio site do PT, você vê a quantidade de feitos que a Gleice fez em favor da população.
Observe ela também, ó, idealizadora de outros programas, como o Programa Proteção à Criança e Adolescente. Ela fez também, ó. Aí aqui vai, é uma história muito longa e eu não vou me estender muito aqui, mas uma história de conquista. Observa aqui, ó, os direitos das mulheres estão entre as prioridades do mandato inglês. Como é que ela diz que tem prioridade do direito da mulher se nem sequer ela se defende de atitude machista? Isso daí é algo extremamente lamentável. Uma coisa é ela fazer discurso, outra coisa é ato. Ela mesmo disse que o ato vale mais do que as palavras. Eu não estou vendo o ato de Gleice Hoffmann defender as mulheres e ela mesma. É de um homem que fez um comentário machista. Eu tenho certeza que se fosse Bolsonaro ou qualquer um do PL, ela iria ter uma reação explosiva, uma reação correta de repreensão. Mas com Lula, ela simplesmente baixa a cabeça e aceita. Não podemos esquecer que as principais agressões às mulheres acontecem dentro de casa, de pessoas importantes na relação habitual da mulher. Isso é o que está acontecendo com Lula e Gleice Hoffmann. Pode ver o que? Ela admite e se submete à agressão de Lula, mas não submete a de fora. Isso é extremamente errado. O exemplo tem de ser dado em casa, na casa do PT. E isso daí não é admissível. Foi inclusive pontuado até aqui na matéria do PT que tem deputados, especialmente o que foi citado aqui, o Paulo Gaia, que chegou a ironizar. E, de certo modo, a apatia do PT dá razão para falar que o PT está omisso. Isso daí é uma verdade que acontece. Observe aqui, ó, o Paulo Gaia ironizou. Deixa eu ver se eu entendi. Lula humilha e trata Gleice Hoffmann como objeto. De fato, ele fez isso. Resumiu ela um rosto bonito. Ela, diante de tantos atributos dela. Ninguém do PT sai em defesa dela. Isso daqui, ó, pegou muito mal mesmo pro PT. E observe que é uma pessoa do PL que tá defendendo a Gleice. A oposição defendendo. Isso aí é inadmissível. Do ponto de vista geral, né? O PT não protege, a oposição vai proteger. Tá entendendo? Aí isso aqui, ó, todo o PT parte para cima de mim acusando de machismo e é isso mesmo. Observe o quê? Quem defende Gleice é machista. Vê como a ideia de machismo está muito relativizada e não pode acontecer e isso é prejudicial. Se um deputado do PL critica com razão Lula pela fala machista e misógina que aconteceu, ele é acusado de machismo. Como é que pode? Foi Lula que fez a declaração machista. E como o Bolsonaro fez também declaração machista, foi repreendido corretamente pelo PT. Isso não pode estar acontecendo. É exatamente isso que eu sou completamente contra. A pessoa repreender apenas uma parcela dos homens que são contrários à sua filiação política e não a atitude em si. Ele pode ser de esquerda, direita, centro. Se ele cometer uma atitude machista, ele deve sim ser repreendido. Lula não está imune a esse tipo de erro e de repreensão e de crítica do próprio partido. Aí por isso que o PT tem que ter muito cuidado e também a população de maneira geral para não admitir uma agressão de uma pessoa de casa, só porque é de casa. Ah, não, ele é meu pai, pode ser machista, aí ele é meu irmão, pode falar o que quer e não é por aí. O respeito tem de ser dado tanto de casa como fora da casa. E isso daí é um caso concreto que é importante estar pontuando para toda a minha audiência, para não admitir machismo só porque é de casa. E é o que está acontecendo com Gleice Hoffmann, inclusive defendendo o agressor, que é algo extremamente lamentável. Muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui. Eu peço que todos comentem, compartilhem e também mostre para aquela sua amiga que está sendo vítima também de machismo, para também aprender a se defender e não permitir esse tipo de situação. Muito obrigado a todos e até a próxima.